Olá, povo de Deus, 13º domingo do tempo comum, 26 de junho de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 16b e depois 19 a 21. Gálatas 5, 1, depois 13, 18. E Lucas 9, 51 a 62. Naqueles dias disse o Senhor a Elias: vai e unge a Eliseu, filho de Safate de Abel-meula, como profeta em teu lugar. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias, dizendo: deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. E Elias respondeu: vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de boi e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se a seu serviço. O primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 17, nos dá narrativas sobre a tradição de Elias. O nosso texto de hoje remonta ao século IX a.C. e o reino já está dividido: reino de Israel, reino de Judá. Hoje temos a indicação de que Eliseu será o substituto de Elias. Elias profetizou em tempos dos reis Acabe e Ocosias, e Eliseu em tempos de Jorão e Jeú, tempos de grandes confusões devido à idolatria. A influência de cultura estrangeira com seus deuses provoca em Israel profunda desestabilização. Tanto Elias quanto Eliseu defendem a fé em Javé de maneira muito forte. Por isso, são tidos como grandes profetas de Israel. O texto de hoje nos remete ao Evangelho, quando alguém que se dispõe a seguir Jesus lhe pede que o deixe pelo menos sepultar o pai antes, e recebe de Jesus uma resposta dura e direta. Aqui o profeta permite que Eliseu vá se despedir de sua mãe e de seu pai. E Eliseu aproveita e toma a sua junta de boi, faz um belo churrasco de despedida de sua gente e se põe a servir a Elias. Gálatas, irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém, não façais desta liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedeis segundo o Espírito. Assim não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estais sob o jugo da lei. A carta aos Gálatas é conhecida como o Evangelho da Liberdade. Por seu forte apelo para a superação da vivência sob o jugo da lei, essa carta, ela prega de maneira muito forte que nós devemos viver na liberdade.
Os Gálatas se deixam levar pelos grupos judaizantes, desagradando imensamente ao apóstolo que lhes tinha anunciado que para a liberdade Cristo nos libertou. Da mesma forma que Paulo opõe liberdade e escravidão da lei, contrasta a vida segundo o Espírito e a vida segundo a carne. É, pois, neste sentido que devemos entender a oposição entre espírito e carne. Viver segundo o Espírito é aceitar o projeto de Jesus e tornar-se seu seguidor. Viver segundo a carne é aceitar o projeto judaizante, onde a carne se torna fonte de transgressões. Evangelho de Lucas 9. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam a caminho, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E Jesus disse a outro: Segue-me. E este respondeu: Deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. E Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Há muitos biblistas que identificam essa segunda parte do Evangelho de Lucas como o Evangelho do caminho, pois ela é profundamente marcada por esta resolução de Jesus de partir para Jerusalém. Daqui em diante, por diversas vezes, lemos que Jesus continuou seu caminho rumo à capital de todos os judeus. Na primeira parte do Evangelho, Lucas situa Jesus no contexto da Galileia. Do capítulo 9 em diante, vamos seguir Jesus na sua caminhada, que é muito mais teológica que geográfica. Portanto, não se trata tanto de fazer um diário da viagem ou de fazer a lista dos lugares por onde Jesus vai passar até chegar a Jerusalém. Trata-se, sobretudo, de apresentar um itinerário espiritual, ao longo do qual Jesus vai mostrando aos discípulos os valores do reino e os vai presenteando com a plenitude da revelação de Deus. A atitude dos discípulos de Jesus, que queriam atear fogo na Samaria devido à rejeição que Jesus sofreu, é rechaçada pelo mestre, que simplesmente tomou outro rumo e continuou sua caminhada. Neste trajeto, alguém se apresenta com uma imensa disposição para seguir Jesus, mas Jesus lhe dá as condições do seguimento. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Portanto, quem quiser segui-lo deve estar disposto a uma vida na austeridade. E a outros dois candidatos, Jesus deixa claro a urgência do reino, que implica, inclusive, o deixar mesmo a família.
Assim, Lucas nos mostra que o seguimento de Jesus se dá na austeridade e na urgência. Quem não se dispuser a essas condições não estará apto para o reino de Deus. É fácil sair gritando cá e acolá, em nome de Jesus, mas segui-lo exige decisão, como a de Eliseu, que vimos na primeira leitura, libertando-se de tudo que tinha para seguir Elias. Temos que ter a liberdade dos discípulos, como nos aponta o apóstolo Paulo na segunda leitura. E temos de ter o despojamento e a urgência para anunciar o reino, como Jesus nos diz no Evangelho. Um beijo no seu coração.